Paz e bem, pessoal, estamos de volta e vamos dar continuidade, depois de um bom tempo, né, ao estudo do Sacrum Commercium. Então, eu vou fazer uma introdução com vocês de um modo diferente, eu não vou aparecer hoje, tá? Vamos estudar uma introdução a partir do Frei José Carlos Correia Pedroso, frade já falecido, que ele deixou bastante coisas aí para a gente estudar e meditar a espiritualidade franciscana. Então vamos fazer essa introdução. Aqui nós vamos realmente fazer um estudo. Vamos fazer em duas partes. É um pequeno livreto, né? Só 2 páginas nós temos aí sobre a introdução ao Sacrum Commercium. E isso vai dar a base para a gente depois conversar, partilhar mais os textos do próprio Sacrum Commercium. Vamos lá estudar juntos? Então eu vou lendo com vocês e nós vamos refletindo. Ainda que não tenha nenhuma contribuição para a biografia de São Francisco, este é um dos livros mais bonitos e interessantes das fontes franciscanas. O Sacrum Commercium Beati Francici, com Domina Perpetuate, é uma obra literária original, valor teológico, expressa um dos primeiros pensamentos fundamentais franciscanos sobre seu papel na Igreja. Aqui a gente já percebe, né? Olha, não é uma questão histórica aqui, né? Então, não há contribuição biográfica em relação a Francisco. É isso ficar claro. Mas aqueles que querem mergulhar mais na espiritualidade, aproximar mais aí dos pontos fundamentais do franciscanismo, então a gente vai ler esse texto, é preciso ler esse texto, aproximar dele, para a gente perceber a partir dessa linguagem, né, alegórica, a relação com a pobreza, o que é a pobreza. Se nós baseássemos nas traduções italianas, que vêm desde o século XIV, desculpa, em que o livro aparece como Mystici Nostri, apresentaríamos a tradução Núpcias Místicas de São Francisco com a Senhora Pobreza. Olha que interessante, né? Então, se a gente fosse pegar uma tradução aí mais antiga, teríamos aí Núpcias Místicas de São Francisco com a Senhora Pobreza. Aqui a gente está falando de mística, gente. Né? Muitas pessoas, a maioria, pelo menos onde que eu passo, não conhece o que está falando mística, o que é isso, né? Mas isso não se expressaria o conteúdo do livro. Comércio é um intercâmbio de mercadorias ou outros bens. Silano usa essa palavra em 1 Silano 35, quando diz: começaram a familiarizar-se com a santa pobreza. Nossa tradução das vozes diz: iniciaram aí sua aliança. Em 2 Celano diz: há um trato, commercium, entre o mundo e os frades. A palavra pode significar até relacionamento sexual, mas uma boa tradução seria a Sagrada Aliança, porque a figura típica do livro é a aliança bíblica entre Deus e seu povo. Vamos lembrar aí da primeira aliança, né, do Senhor com seu povo, depois as várias alianças feitas no Antigo Testamento, o Senhor que vem até seu povo, refaz a aliança novamente, e depois a eterna aliança com Jesus Cristo. O povo, né, o povo de Israel, agora a Igreja de Deus, esposa de Cristo. Bom, a sua autoria, a autoria do Sacro Comércio, já foi atribuída a João Parente, a Crescêncio Diese e a João de Parma, que foram ministros gerais. Também a Santo Antônio e a João de Peckham, bispo de York. Não se pode afirmar nada, né? Então a gente não sabe quem é o autor.
Também lhe deram a data de 1227, anterior à primeira Celano, mas na realidade deve ter sido escrito entre 1260 e 1270. Então vamos lembrar aí Francisco, né? Bem anterior, quantos anos depois? 32 anos, né, depois, ou 40 anos depois da morte de Francisco. Ficou conhecido por ser citado no Arbor Vitae, Crucis Jesus, de Clareno, e também por Dante na Divina Comédia. É uma alegoria. Os frades, falando em alegoria, gente, vocês já leram, né, o Cântico dos Cânticos, né? Tanto ali é uma alegoria, né? Como aqui fala, pode até ser interpretado como um relacionamento afetivo, sexual, uma aliança entre amado e amada, mas é uma alegoria para a nossa espiritualidade cristã. Os frades buscam a pobreza e chegam a encontrá-la numa montanha em que vive abandonada. Ela conta sua história desde a criação do mundo até Cristo, depois desde Cristo até as ordens religiosas, então decadentes. Depois deixa-se convencer a ir fazer um banquete com os frades e fica feliz de estar com Francisco e seus companheiros, espécie de representação cênica ou de ato sacramental. É interessante isso, né? Porque a pobreza vai sentar à mesa com os frades. Então aqui a gente lembra da comunhão, participar do mesmo alimento. Bom, vamos continuar. Van Constange, não sei como se pronuncia, mas deve ser isso, começou a lê-la diferente. Em 1964, repassou do ponto de vista teológico as principais fontes franciscanas dos escritos, as legendas, procurando as passagens onde era mais evidente a ideia de aliança entre Deus e o povo dos pobres, os frades menores. Olha, a pobreza ninguém dava mais atenção para ela. E é justamente os frades, a partir de Francisco, que se começa uma nova aliança. Viu-se assim que temos uma alegoria teológica da opção franciscana pela pobreza. Vamos de novo? Viu-se assim que temos uma alegoria teológica da opção franciscana pela pobreza. Essa retomou a ideia em 1966 e desenvolveu o significado bíblico-teológico da obra na base da aliança salvífica. Desbonnet, em 1968, deixou claro que o autor não pode ser João de Parma e a data não pode ser 1227. 7 dos 14 manuscritos que trazem o texto dizem que ele foi determinado em julho de 1227, mas todos dependem de dois mais antigos. Só um dá a data, hoje perdidos. Os estudiosos hoje, em geral, não aceitam esta data. Então existe uma conversa, né? Qual data que é, se foi antes, se foi depois disto, né? Que ano que foi. Para a espiritualidade franciscana, assim, de forma geral, né? Claro que é muito interessante que seja esse primeiro século, mas da caminhada franciscana, mas não, assim, a nossa leitura hoje não importa tanto essa discussão, né? Quando foi escrito, só para a gente ficar sabendo, né? Ajuda, mas não é o foco principal. Ao ironizar o oratório, o claustro, a sala capitular, o refeitório, a cozinha, parece referir-se a um tempo posterior, porque os franciscanos começaram a viver uma vida de tipo claustral, no templo do ministro-geral Aymon de Farversham. Então, este ministro-geral foi aquele que clericalizou a ordem e deu uma estrutura mais litúrgica, mais de claustro, né? Ou seja, mais monástica para a ordem. Vamos lembrar, né? No início, nós estudamos lá na Legenda dos Três Companheiros,
Vimos também nas admoestações que os primeiros frades não tinham assim, uma residência fixa, né? Eles saíam muito em missão, moravam em casebres, moravam afastados, né? Nos ermos, por isso eremitério. E Aymond de Faversham vai dar um ar mais clerical à ordem, mais litúrgica, né? Mais formatada. Então, por isso que existe essa, de certa forma, uma certa crítica, porque os frades vão começar a acostumar um ritmo mais monástico, mais enclausurado, vamos dizer assim, não de ser uma ordem contemplativa, né, fechada, mas por ter um ritmo mais semelhante aos monges. Então nós vamos ver isto aí na leitura do Sacro Comércio, uma certa crítica ao apego às estruturas. Bom, foi esse vídeo de hoje. Nós vamos continuar na última página aqui que nós temos. Vamos terminar nesse vídeo. Não, calma, né? Volta, lê de novo. Se você não quiser ouvir minha voz, você bota aí no, no mudo e vai esperando o texto passar. Você pode colocar mais rápido o vídeo, né? Para te ajudar aí. E leia, medite e vá aí se interessando mais pelo Sacro Comércio. Até mais, paz e bem.